Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre física computacional. Então, aqui é o meu repositório no GitHub sobre física computacional, ele chama Computational Physics. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo o link, tá? Já tem alguns materiais aqui que eu já fiz o commit, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre o pêndulo duplo. Ele é um exemplo bem interessante e fácil de entender, e ele tem uma característica que é bem legal para a parte de sistemas complexos e sistemas dinâmicos, tá? Que é o fato ele tem um modelo determinístico, existem equações diferenciais que modelam esse sistema, então ele é determinístico, só que ele tem uma sensibilidade muito grande às condições iniciais. Então, dá para abordar aí bastante sobre sistemas dinâmicos, tá? Esse daqui é um notebook, eu vou colocar o link para quem quiser baixar ou forcar, fique à vontade, tá? E deixa eu vir aqui pro notebook. Estou executando ele offline aqui na minha máquina. Então, eu coloquei algumas anotações, mais assim para mim, tá? Ainda não está nada estruturado, pode ter coisa errada aqui. Eu ainda não revisei a ortografia, tá? Nem a gramática. Então pode ser que não esteja tão claro também, mas aí já fica a justificativa para isso. Eu fui escrevendo, fui codando e aí fui colocando o raciocínio aqui em Markdown no Jupyter Notebook, tá? Eu rabisquei aqui as equações, as soluções usando formalismo Euler-Lagrange, encontrei as equações diferenciais, tudinho. Mas também peguei a ajuda da internet, tá, pessoal? Se vocês forem ver aqui nesse verbete da Wikipedia, o Double Pendulum, tá bem pedagógico, tá? Tem até umas imagens aqui também que são GIF. Então você vê aqui, já tem a Lagrangiana construída. O desse daqui não é do pêndulo duplo, tá? Mas é bem similar. Mas aqui as equações de coordenadas generalizadas, né? Elas são válidas. Então são essas equações aqui que eu usei para descrever a posição no espaço de fases desse sistema. Aí encontrei a velocidade, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui são as equações, né, de posição, usando o sistema lá de coordenadas para o pêndulo duplo. Ele está no espaço de fases de. Para determinar ele, você precisa de quatro variáveis além do tempo, né? Então, é a posição no eixo x e no eixo y da massa 1 e a posição no eixo y e no eixo x da massa 2. Então, esse aqui é um exemplo, né, do pêndulo duplo, essa imagem aqui. Você pode tanto descrever esse sistema no espaço de quatro dimensões, nesse espaço de fases, ou você pode escrever só pelo ângulo também e as suas derivadas, tá? Então depende de como você quer descrever esse sistema. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando entrar nas funções Python que eu criei. Mas aqui você define o seu sistema de coordenadas e aí define essas equações que dão a posição das duas massas, tá? Então é isso que eu fiz aqui. Esse T aqui é a energia cinética, o V é a energia potencial, defini a Lagrangiana, calculei aqui as equações de Euler-Lagrange, a gente chega em duas equações usando os ângulos θ, e aqui eu coloquei essa manipulação porque eu usei, né, nas funções em que eu resolvo as equações diferenciais, são justamente essas as equações, tá? Do θ', o θ dois pontos 1 e o θ dois pontos 2, que dão as acelerações das duas massas em função dos ângulos e com os parâmetros do sistema que a gente usa para determinar.
Esse ângulo delta, ele é a diferença dos dois ângulos, θ1 menos θ2. Então, é um oscilador, é quase que um oscilador muito similar ao do oscilador harmônico, né? Se a gente faz uma aproximação para ângulos pequenos e zera algumas coisas ou retira uma das massas, esse sistema ele recai no oscilador harmônico. Mas essa daqui é a equação geral, tá? Para um pêndulo duplo. Então não é um oscilador harmônico, porque eu estou considerando duas massas diferentes, não tem aproximação por ângulos pequenos. Então a aceleração ela é determinada por esses parâmetros. Então esse termo 1 e o termo 2 eles são importantes, tá? Porque eu vou usar isso aqui na resolução das equações diferenciais. Então aqui tem algumas referências. Eu usei principalmente o Goldstein de mecânica clássica e o livro do Arnold de métodos matemáticos da mecânica clássica. Para quem não sabe, o Arnold ele foi um matemático soviético. Acho que ele nasceu na Ucrânia. Ele já morreu, acho que morreu em 2010. E ele foi referência nessa área de sistemas dinâmicos, né? Principalmente na parte de integrabilidade de sistemas. Então, são boas referências aqui que eu coloquei, tá? Então, vamos aqui para o código Python. Essa primeira função, ela coloca as equações de movimento do sistema, usando o formalismo lagrangiano. Então, eu coloquei aqui como parâmetros da minha função o estado inicial, o tempo, a aceleração da gravidade, o comprimento do fio 1, o comprimento do fio 2, o valor da massa m1 e o valor da massa m2. Então você pode ver aqui, né, que eu defino o estado do meu sistema como o θ1 e a segunda derivada, né, do θ1, o θ2 e a segunda derivada do θ2, que são essas equações aqui, né, que eu derivei, que eu deduzi, né? Então, aqui é o termo 1 e aqui é o termo 2, que eu também deduzi aqui. Então, são essas equações que foram utilizadas. Então, essa primeira equação, ela só está definindo a equação determinística do nosso sistema, do pêndulo duplo. Eu simplesmente coloquei em termos das fórmulas que a gente deduziu. Aqui nessa segunda função é onde a gente vai resolver numericamente, tá? Eu usei o SciPy para resolver essa equação diferencial. E aí eu chamo, né, essa função ODEINT com essa função onde eu defino o meu problema, tá? E eu acho que essas duas funções elas são bem interessantes. Quem quiser estudar, né, esse código, mas elas seguem um design pattern que você pode utilizar para diversos outros problemas. Então, basicamente, você define um espaço de fases do seu sistema, né, usando as equações diferenciais. E aí, esse objeto aqui que eu estou trazendo, ele é um array para essas quatro variáveis que determinam o meu sistema. E aqui a gente resolve numericamente, tá? Então, esse design pattern ele é bem interessante para vocês terem em mente. Aqui é uma função simplesmente que faz uma transformação de coordenadas do ângulo para a cartesiana, usando aquelas equações que eu mostrei, né, que dão as posições da massa 1 e da massa 2 no sistema de coordenadas cartesiano. Então essa função ela faz basicamente isso, é só uma transformação de coordenadas mesmo. Essa quarta função eu estou gerando um dataset com todas as minhas variáveis dos dois espaços de fase, né? Tanto considerando o ângulo quanto o sistema cartesiano, e eu trago também os dados de entrada do sistema.
Então eu estou evoluindo esse meu sistema ao longo do tempo e eu estou trazendo todos os parâmetros que determinam. E aí eu gero esse data frame. Eu estou fazendo isso porque quem quiser depois pode fazer análises bem interessantes com esse dataset, tá? Inclusive, uma das minhas ideias é escrever um artigo no qual eu vou comparar, considerando a resolução, essa resolução, né, que desse sistema usando equações diferenciais, soluções numéricas, como o ground truth do sistema, e aí eu vou comparar com uma Physics Informed Neural Network, uma PIN, e vou comparar também usando algum modelo classificatório de machine learning. Então, o PIN, né, para quem não conhece, que são as Physics Informed Neural Networks, basicamente elas funcionam da seguinte forma: você coloca uma função de verossimilhança, que basicamente é ou a hamiltoniana ou a lagrangiana do sistema, e aí você coloca algum parâmetro que quer otimizar, como se fosse uma penalização, né, de, por exemplo, um laço, uma penalização L1 ou L2. Então aí você escolhe. E aí você usa algum método heurístico para otimizar esse sistema e aí você vai convergindo a solução. Em geral, tá, pessoal, isso funciona muito bem, principalmente nesses modelos que são altamente determinísticos. Alguns deles, tem bastante artigo que tem saído ultimamente sobre pins em algumas revistas indexadas, tá? Existe uma crítica muito grande dizendo que são exemplos triviais. Você usar uma arquitetura de rede neural para resolver um sistema determinístico é algo muito simples, né? Mas assim, são sistemas interessantes e pedagógicos e eles têm um valor científico também. Então, o PIN é uma área nova de pesquisa que está ganhando força recentemente. Só que, de fato, ainda não existem tantos exemplos complexos em que o poder computacional ou a parte de algoritmos seja preponderante para resolver algum problema que seja em aberto ou algum problema relevante em física ainda. Então, geralmente estão sendo utilizados modelos super simples como esse, por exemplo, do pêndulo duplo, tá? Então, mas aí a ideia, eu acho que é bem legal esse exemplo, que aí a gente compara como que o modelo de classificação de machine learning vai ter o seu desempenho comparado com uma rede neural utilizando um modelo determinístico. Então, essa quinta função, ela constrói a animação. Eu estou usando o Matplotlib, tá, pessoal? Essa biblioteca é muito boa. Basicamente, a gente constrói um espaço de fases usando o Lean Space, e aí, mas nesse caso, o meu Lean Space ele não está sendo gerado de uma forma determinística, né? Quer dizer, pelo menos não diretamente. Eu estou resolvendo a equação diferencial e aí criando o data frame e aí eu gero todos os dados para construir a posição ponto a ponto dos dois pêndulos. E aí o Matplotlib ele tem algumas funções nativas que transformam os frames ou em um GIF animado ou em um MP4, tá? Então, eu acho que é um recurso bem interessante. Eu venho utilizado bastante esse recurso do Matplotlib em alguns vídeos e em alguns materiais pedagógicos que eu tenho escrito, tá? Então, acho que essa função aqui é bem legal para quem quiser aprender como utilizar essa parte de animações. Essa função 6 aqui eu simplesmente salvo o MP4 e o GIF. Não sei se vocês já repararam, mas eu gosto muito de abordar a parte de desenvolvimento de software. Eu
nunca deixo meus códigos de uma forma procedural, tá? Eu sempre deixo todas as funções encapsuladas. E assim, você vê que nem está numa classe, né? Não está encapsulado em classe, mas pelo menos existe um design pattern bem definido aqui. E se vocês forem ver, o nível de convolução das funções é muito baixo, né? Então, por exemplo, como eu falei da função 1 e a função 2, essa convolução ela é planejada, ela não é um bug de desenvolvimento, tá? Então, eu primeiro defino o meu problema e aí eu chamo uma função que chama essa primeira função. Então, esse design pattern e essa convolução, elas foram planejadas dessa forma. Mas você vê que, por exemplo, nessas outras funções aqui, eu chamo novamente as funções que estão resolvendo o pêndulo duplo numericamente. Então, existe convolução, mas é uma convolução planejada para esse design pattern aqui de códigos, tá? Então, eu gosto bastante de deixar em termos de funções. Eu acho que é muito mais fácil de ler e de entender os códigos e o que está sendo feito. Inclusive, eu vou mostrar depois que o pipeline, né, a esteira de analytics, ela fica muito mais simples quando você já define uma biblioteca aqui dentro do seu Jupyter Notebook. Fica muito mais organizado. Essa função aqui, ela é uma função auxiliar, como se fosse um pré-handler, e aqui é onde eu defino o meu sistema inicial. Então, eu coloco o valor da aceleração da gravidade. Aí vocês podem fazer diversas brincadeiras, né? Pode colocar a aceleração da gravidade da Lua, pode zerar a aceleração. Eu estou falando dessas coisas mais para vocês fazerem testes. Não quer dizer que a solução vai convergir. Eu acho que inclusive esses testes de estresse são bem interessantes. Coloca o G igual a zero e vê o que acontece aqui. Se o método ele falha, se ele converge, se existe solução. E aqui vocês podem também colocar valores maiores de gravidade, né? Como se fosse simulando outros planetas. E aqui coloca o valor do comprimento do fio 1, comprimento do fio 2, o valor da massa 1, o valor da massa 2, o tempo máximo de execução, né? Aqui é em segundos, o número de pontos que o data frame final vai ter, e aqui ele é como se fosse um pré-handler. E essa última função ela é de fato o handler, né? É o que gera todas as soluções, gera a animação, salva cria, né, a animação a ser salva e constrói o data frame final. Opa, desculpa, eu acho até que eu repeti aqui. Eu estava fazendo alguns testes. Eu acho que eu acabei repetindo a mesma função. É isso mesmo, eu repeti a mesma função. O que eu fiz aqui, né? Se vocês repararem, nessa primeira função eu não tenho estado inicial. Aqui na linha 167, eu coloquei hard-coded. E aí eu rodei a animação, inclusive deixa eu rodar logo ela, enquanto eu explico que ela demora uns 30 segundos para gerar. Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei na linha 167 o estado inicial hard-coded. Só que aí eu pensei, poxa, mas o objetivo desse sistema é ele ser dependente, né, do, si- do, do estado inicial, das condições iniciais. Então eu tenho que deixar isso como um parâmetro para quem quiser brincar, né, com essa função. Então foi isso que eu fiz. Eu coloquei a condição inicial como um parâmetro da minha função. Então aqui na linha 164, né, você vê, está como default aqui essas condições iniciais, mas se você quiser mudar na função, você pode. Ela virou um parâmetro, tá? Mas é essencialmente a mesma função que a anterior.
Aí aqui já é o meu pipeline. Deixa eu até colocar aqui o pipeline. Então aqui deixa eu fechar as funções. Então aqui eu já gerei, né, a animação. Aqui na linha 4 eu estou executando aquela última função que é o meu handler. Estou definindo aqui o meu sistema. Então esqueçam aquilo que eu falei do pré-handler. Na verdade é simplesmente o handler, tá, pessoal? É que eu esqueci que eu tinha criado duas funções, estava melhorando uma função anterior. E aí eu esqueci de deletar, porque ainda estava. Eu acabei de terminar esse notebook. Então eu ainda estava fazendo alguns testes de QA nele. Por isso que eu esqueci de deletar. Mas agora está tudo ok. Quando vocês forem forcar, não vai estar mais repetido. Então eu estou chamando a minha função handler e definindo o meu sistema e as condições iniciais. Aqui eu executo a função de salvar a animação e aqui eu estou chamando a animação e essa função aqui HTML, ela é uma função nativa do Matplotlib que você consegue, ao invés de você abrir uma janela no Python, que geralmente quando a gente faz algum tipo de animação, né, e você executa no notebook, o, o notebook ele abre uma segunda janela e mostra essa execução, né, mostra essa simulação à parte. Quando você usa essa função aqui de HTML, ele mantém e faz um embedding dessa simulação dentro do próprio Jupyter Notebook. Eu só tenho que avisar vocês de uma coisa. Lembrem que isso daqui é uma simulação. Então tem aqui diversos pontos que estão sendo, diversos frames, né, que estão sendo animados. Então, se vocês deixarem o notebook de vocês com as animações, ele vai ficar muito grande, vai ter alguns megabytes. Então, por exemplo, esse daqui ele chega a ter, eu acho que até 30 megabytes de tamanho, se eu deixar com essa animação embedada aqui, tá? Então, toda vez que vocês forem usar esse notebook, não esqueçam de vir aqui e dar o restart no kernel e limpar o output. Deixa ele sempre limpo, tá? E aí vocês vêm aqui e salvam com ele limpo, que aí ele fica com tamanho razoável de alguns kbytes. Então vamos ver aqui a nossa animação, né? A gente está iniciando o θ1 e o θ2 de π/2. Então aqui é a animação. Repara que a animação até mostra a trajetória. Eu deixei só para mostrar a trajetória da massa 2 para ficar mais didático, né? Mas o ideal seria mostrar também a trajetória da massa 1. E aí é legal ver com o diagrama de calor, né? A gente consegue estudar a parte de caos desse sistema. Então ele gera regiões de acordo com o sistema vai evoluindo, e aí a gente vai marcando nesse espaço de fases com cores diferentes. E aí a gente consegue ver visualmente como se fosse um mapa de calor, quais que são as regiões mais frequentes e as menos frequentes, e se existe atratores e coisas desse tipo. Mas eu não fiz isso, né, porque a ideia era discutir um exemplo um pouco mais simplificado. Mas dá para a gente passar aqui alguns meses estudando isso, né, a, até conseguir entender o básico de sistemas dinâmicos. Então essa daqui é a animação do pêndulo simples. Eu vou mudar aqui, eu vou mudar o π/2 da massa 1. Vamos ver como é que ele fica. Enquanto ele executa, deixa eu deixar já executando esse aqui também. Eu vou mostrar para vocês o data frame final. Então aqui eu gerei 500 observações, tá? A primeira coluna é o parâmetro tempo. Eu estou evoluindo o tempo em
em, em incrementos, tá? Ele não é discretizado, não precisa. Essa função do Python do ODINT, ela não precisa de discretização, tá? Então aqui o tempo nesse caso ele é uma variável real. E aqui eu tenho o ângulo 1, eu tenho a aceleração do ângulo 1 e o ângulo 2, que eu chamei de Z2, e a aceleração do ângulo 2. Aqui eu tenho o termo 1, né? Que deixa eu até lembrar para vocês de novo que são essas duas equações, né? Cadê o termo 1 e o termo 2, que aparecem como o determinante desse sistema, né? Quando a gente inverte essa matriz aqui, passando ela para o outro lado, multiplica, na verdade não passando, né? Já que isso aqui não é a álgebra de número real. A gente multiplica pela inversa dessa matriz, pela esquerda, e aqui pela esquerda também. E aí vai ter, pela matriz cofatora, né, a gente tem que calcular o determinante e tal. E aí esses dois termos aqui, eles aparecem como esses termos inversos. Então é por isso que a gente tem que dividir, tá? Eu pretendo talvez fazer um vídeo deduzindo todas essas equações no OneNote. Se eu achar, se, eu, se esse vídeo tiver repercussão, talvez eu faça isso. Mas caso não, já fica deduzido aqui. É simples, né? É só você calcular o inverso dessa matriz que você acha esses dois termos, tá? Então, eu tenho aqui a posição x1 e a y1 da massa 1, e eu tenho a posição x2 e y2 da massa 2 no sistema cartesiano. E aqui eu tenho as condições iniciais: a massa 1, a massa 2, o L1 e o L2. Eu esqueci de botar no dataset a aceleração da gravidade. Eu acho que futuramente eu vou colocar aqui. É legal a gente ter todas as informações num só dataset, né? Mas quem estiver usando esse notebook aqui já sabe que você mesmo determina qual que é o valor da aceleração da gravidade que você está trabalhando. Então vamos ver como que acontece agora. Então, ó, tá vendo como mudou? Ele parece que está bem mais rápido, né? É bem interessante. Repara que na primeira simulação, essa massa M2 ela não subia muito acima da massa M1, mas como a gente mudou a condição inicial, repara que ela está subindo. Eu não sei se vocês notaram, mas esse pivô aqui parece que a partir dessa posição inicial virou um atrator. Ó, vocês estão reparando que a massa M2 ela passou diversas vezes por esse pivô? Ó, ó, acabou de passar 3 vezes agora, tá vendo? Ó, de novo. Então parece que é um atrator dessa órbita. Então já ficou aí uma brincadeira para vocês. É bem legal, tá? Eu fico até entusiasmado quando eu vejo esses sistemas físicos. Assim, eu sou apaixonado por mecânica clássica. Eu gosto muito de analisar esses sistemas. Então fica aí para vocês, né, analisarem esses dois pontos aqui. O primeiro começando os dois ângulos com π sobre 2 e parados. Esse estado inicial, o segundo e o quarto parâmetro são as acelerações. Então aqui eles estão partindo do repouso, tá? Então vocês podem testar os dois em π sobre 2, ou um com π e outro com π sobre 2. Então, espero que vocês tenham gostado e que aproveitem aí para brincar com esse notebook. E quem quiser testar, né, esse data frame num modelo classificatório, o que você pode fazer, tá? Vou dar uma dica aqui. E se alguém chegar a fazer isso, me marca lá no LinkedIn ou me chama no YouTube ou no TikTok e me marca aí dizendo que você fez. Mas você tem aqui a posição
das duas massas, né, com x1, y1, x2, y2, e você tem o parâmetro tempo. Então você já tem aqui o seu modelo determinístico, que é o que vai determinar as posições aqui nessa animação. O que você pode fazer, tá? Você gera dois data frames, um onde você vai usar como treino e outro que você vai usar como um teste. E aí roda um modelo de machine learning classificador, ou algum regressor, algum classificador. E aí usa essas quatro variáveis aqui como variáveis de treino. E usa o tempo também, né? E aí o que vocês vão prever? O próximo ponto. Então, por exemplo, imagina que esse dataset aqui a gente usa ele como treino. Aí você usa o tempo, x1, y1, x2, y2, e aí faz a sua rede neural, ou o seu classificador aprender com esse dataset. E aí você vai prever o próximo ponto. Então, dado um próximo t, qual que vai ser o valor das outras coordenadas? E aí você compara com a solução da equação diferencial nesse segundo dataset que você tem de validação. E aí vê se a rede neural ou o machine learning, se eles conseguem prever com uma exatidão boa. Uma métrica que vocês podem utilizar para isso é o erro relativo absoluto e o erro relativo quadrático. E aí vocês veem para cada um dos quatro, né, se o erro relativo ele está baixo e vem a convergência. Então é interessante porque na área de robótica, né, vocês podem inclusive pensar que a gente está definindo, né, como que um robô ele acompanha o movimento dessas duas massas. Então pensa que pode ser um sistema robótico e aí você quer criar uma inteligência artificial que consegue prever a movimentação dado a condição inicial. E aí você faz esse teste e vê o que acontece, né? Então é uma ideia aí, inclusive para artigo, quem quiser escrever. Na verdade eu estou pensando em fazer isso. Escrever um artigo de revisão falando sobre PIN e sobre redes neurais, machine learning e sistemas dinâmicos. E como que isso tudo se conversa. Seria, no caso, um artigo didático, né? Não seria um artigo científico, mas acho que um artigo didático seria bem interessante. Ainda mais para quem é da área de dados, né, e de machine learning e gosta de física, e vice-versa, né? Quem é da área de física e quer entrar na parte computacional, eu acho que seria um bom recurso. Então é isso, pessoal. Hoje é dia 31 de dezembro. Eu estou gravando aqui esse vídeo, já são 6 horas e 35 minutos. Provavelmente eu vou upar ele daqui a alguns minutos. Então desejo aí para vocês um feliz ano novo e que o ano de 2026 seja de muito sucesso, felicidade e paz para todos vocês. E que com muita física, muita matemática e muita ciência da computação, né? Que são áreas assim fascinantes. Então, tudo de bom aí para vocês e vou me despedindo por hoje.